Boa tarde a todos. Na aula de hoje a gente vai discutir a lei de Faraday. É uma lei muito importante que tem aplicações em todos os nossos equipamentos modernos. No computador, numa guitarra elétrica, no motor elétrico. Até quando a gente vai ao banco e está usando lá o cartão, aparece o uso lá da lei da indução de Faraday. Então, antes de apresentar a lei, deixa só o comentário de um experimento que lá na década de 1830 o pessoal fez várias experiências. Eu vou comentar uma delas aqui. Então, imagine que eu tenho um fio condutor, pode ser um fio de cobre que a gente usa em nossas casas. Então, eu vou pegar esse fio condutor e vou colocar no formato circular, é o que a gente chama de espira. Então, eu tenho um fio condutor e a gente viu numa aula sobre corrente elétrica que, para que eu tenha um movimento ordenado e de cargas, ou seja, para que eu tenha uma corrente elétrica, eu preciso ligar a uma fonte de força eletromotriz. Pode ser uma bateria, uma pilha. Então, normalmente eu falei em bateria. Então, agora este fio aqui, ele não está ligado a uma bateria, ele não está ligado a uma pilha, ou seja, qual é a corrente desse fio aqui? É zero, não tem uma corrente. Tem um movimento caótico dos elétrons, como a gente discutiu, mas não tem um deslocamento num certo sentido. Então a gente diz, não tem corrente elétrica. Eu preciso ligar uma bateria ou uma pilha. Só que em 1831, um físico inglês, Michael Faraday, ele publicou alguns resultados contando uma descoberta que ele fez. Se eu pego essa espira onde não tem corrente, não está ligado a uma bateria, e agora eu pego um ímã, pode ser um ímã em formato de barra, então o que vai acontecer? Eu vou pegar esse ímã. E o que o Faraday descobriu? Se eu aproximar esse ímã ou afastar da espira, vai surgir uma corrente na espira. Então imagine que o apagador aqui é o ímã em formato de barra. Peguei o ímã e estou aproximando da espira. Então a espira está aqui no plano do bar, está paradinha em repouso. E eu estou aproximando o ímã. Sem tocar na espira, só de eu aproximar o ímã vai surgir uma corrente lá. A gente diz que é uma corrente induzida. Por isso que vem esse nome de indução de Faraday, ou lei da indução de Faraday. O que mais que ele viu? Se eu afastar o ímã, também surge uma corrente lá na espira. Agora eu posso também, eu vou girar o ímã aqui em frente da espira, também surge corrente lá. Eu vou agora deixar o ímã aqui parado em frente da espira e vou movimentar a espira, vou aproximar a espira do ímã, surge corrente lá. Vou deixar aqui o ímã paradinho e vou afastar a espira do ímã. Também surge corrente lá. Bom, vou deixar aqui o ímã parado e agora eu vou girar essa espira. Giro a espira também, vai surgir corrente. Eu vou só inclinar um pouco a espira em relação ao ímã. Surge corrente. Vou inclinar um pouco o ímã em relação à espira. Também surge corrente. Agora, se eu deixar os dois em repouso, não acontece nada. Se eu movimentar os dois com a mesma velocidade, também não acontece nada. Vou agora movimentar para o outro lado os dois com a mesma velocidade, também não acontece nada. Ou seja, tem a ver com um movimento aí, um movimento relativo. Então essas observações e outras mais que não vou mencionar, tudo isso o Faraday colocou numa equação. Vou mostrar para vocês agora qual é a equação e comentar. Então isso veio da experiência, resultado experimental. Então, o que ele obteve e como que ficou a equação? Vou mostrar para vocês agora. Então, eu marquei aqui em cima o nome do cientista inglês aí, o Michael Faraday, o ano de nascimento, o ano de morte, o ano em que ele estabeleceu essa lei, a lei de Faraday. Então, aqui está a lei. O que eu tenho aqui? Este E estilizado representa uma força eletromotriz, é a força eletromotriz induzida. Já comentei numa aula anterior que este nome não foi bem escolhido, mas ele é mantido por razões históricas, porque não é uma força, isso na verdade é uma diferença de potencial. Qual é a unidade no sistema internacional? É o volt. Então do lado esquerdo eu tenho uma força eletromotriz ou uma diferença de potencial. Do lado direito, o que eu tenho? A derivada, então estou derivando em relação ao tempo o fluxo magnético. Só lembrando, o que é mesmo fluxo magnético? É a integral do campo magnético escalar. Isso aqui é um elemento de área. Então eu posso escrever isso, módulo do primeiro vetor, módulo do segundo cosseno do ângulo entre eles, que eu
representei o DA e o B e tem um ângulo entre eles. Aqui fora eu teria outro ângulo, que seria um alfa. Normalmente a gente pega o menor ângulo entre os vetores. Quando eu estou trabalhando com produto escalar, produto vetorial, eu sempre pego esse menor ângulo. Então nós já vimos, já discutimos esse fluxo magnético. Aqui eu botei o B, que a gente tem também o fluxo elétrico, é só para distinguir. Então este é o magnético. O que acontece? Eu vejo nessa equação, está me dizendo, ó, a força eletromotriz ou a diferença de potencial, ela é produzida pelo quê? Ó, por uma variação no tempo. O que é uma derivada? É uma taxa de variação. Então, a força eletromotriz é produzida por uma derivada, por uma taxa de variação no tempo do fluxo magnético. Então, se eu variar o fluxo magnético, vai surgir, eu estou pensando naquele experimento do Faraday. Eu tenho então uma espira, um fio condutor fechado. Se eu modificar então o fluxo magnético através da espira, vai surgir uma corrente, ou seja, vai surgir uma diferença de potencial que faz com que as cargas se movam. E este fluxo, como é que ele pode variar? Tem três maneiras. Vejam aqui a definição do fluxo. Então, se eu modificar o campo magnético, eu posso mudar o fluxo. Então, uma maneira de mudar o fluxo é alterando o campo magnético, aumentando ou diminuindo B. Outra maneira é modificando esse DA. Lembrem, né? Se eu tenho aqui a minha espira, associado à espira eu tenho um elemento aqui de área, né, que é perpendicular à espira. Então, está aqui a minha espira, ó. Essa é uma espira que eu escolhi circular, ó. Então, perpendicular à espira estaria, ó, saindo, entrando no quadro, eu tenho aqui um elemento, né, de área, um DA. Então, eu posso mudar o fluxo, mudando o campo magnético ou mudando esse DA. Como que eu mudaria esse DA? O módulo dele é a área, então o módulo DA é a área aqui dentro dessa espira. Então, eu posso mudar a área da espira, posso diminuir o raio da espira, no caso circular. Se for uma espira retangular, eu também posso diminuir a área da espira. Então, uma segunda maneira é, mudando a área da espira, eu mudo o fluxo. Mudando o campo magnético, eu mudo o fluxo. Uma terceira maneira é mudando o ângulo. Eu vou olhar o ângulo entre o campo e o DA. Então, se eu modificar o ângulo entre o campo e o DA, eu também consigo mudar o fluxo. No meu comentário da experiência do Faraday, quando eu fiz a espira girar, eu estava mudando o ângulo entre o campo e o DA. Ou quando eu fiz o ímã girar, eu estava mudando o ângulo entre o campo e o DA. Então tem três maneiras: mudar o campo, mudar a área e mudar o ângulo entre o campo e o elemento de área. Então, se eu modificar o fluxo, vai surgir o que? Uma força eletromotriz na espira. Dito em outras palavras, essa força eletromotriz vai produzir uma corrente lá, que continua valendo. Lembrem lá da lei de Ohm, V igual a IR. Então isso aqui, ó, é verdade, ó, lá da lei de Ohm. Então vai surgir uma corrente lá na espira. Eu isolo aqui, ó, quem vai ser a corrente? É esta força eletromotriz dividida pela resistência. Então essa espira, depende do material, tem uma certa resistência. Então, falta explicar agora esse sinal negativo. O que significa esse sinal negativo? Então, a gente diz que, brincando assim numa linguagem mais informal, que a natureza odeia mudanças de fluxo magnético. Então, ela tenta se opor, isso quer dizer oposição. Quando eu estou induzindo uma corrente, induzindo uma força eletromotriz, a natureza tenta se opor. Isso é parecido quando eu pego uma bacia com água, a água está lá, em repouso, tranquila, eu vou lá e agito, passo a minha mão na água, agito aquela água. Depois de um tempo ela volta ao estado anterior. Então a natureza tenta recuperar esse estado anterior, ou seja, se opõe às mudanças de fluxo. E como é que eu faço para determinar esse sinal? Já vou mostrar falando da lei de Lenz. Antes eu queria relembrar então, numa aula anterior a gente discutiu potencial elétrico. Então a gente viu que tem uma relação entre o potencial, que é um escalar, e o campo, que é um vetor. Então eu consigo calcular o potencial a partir do campo usando esta equação que foi discutida numa aula anterior. Então eu estou relembrando aqui ó, que a diferença de potencial é a integral do campo escalar dl. Esse dl é um caminho, então eu posso usar esse resultado e vou escrever aqui. Então no lugar dessa dp,
essa diferença de potencial aqui, eu vou escrever esse resultado aqui de uma aula anterior. Então, aqui no lugar desse E estilizado, eu vou colocar a integral de E escalar dl. A única coisa é que eu vou botar um símbolo aqui, ó, de caminho fechado, porque eu estou trabalhando com espiras, ou seja, eu pego fios em formato fechado. Retangular, quadrado, triangular. Então, no lugar da força eletromotriz aqui induzida, eu botei essa integral. Integral de E escalar dl, busquei de uma aula anterior, só coloquei o símbolo aqui para dizer que é num caminho fechado. Então, eu estou imaginando aqui que eu posso percorrer a minha espira ali, ó, e eu vou imaginar que eu divido essa espira em elementos, cada um com comprimento dl, então aparece esse elemento aí dl, como a gente discutiu na aula sobre o potencial elétrico. Então, usando esta equação de uma aula anterior, a lei de Faraday pode ser escrita dessa maneira. A integral de E escalar dl, num caminho fechado, é igual a menos a derivada do fluxo magnético no tempo. Então, normalmente, a gente prefere usar essa equação, que ela é uma das equações de Maxwell. No finalzinho da aula de hoje, eu vou comentar de novo as equações de Maxwell, que eu apresentei no primeiro dia do curso. Hoje, no último dia, eu também vou comentar para a gente fechar aqui. Então, esta é uma das equações de Maxwell quando eu escrevo a lei de Faraday nesta forma. Então, o que a gente vê aqui? Ó? Eu comentei que variar o fluxo magnético produz uma DDP, produz uma força eletromotriz, o que leva a uma corrente, lembrando lá da lei de Ohm. Então, eu acho a corrente assim, essa DDP dividido pela resistência da minha espira. Aqui o que eu vejo? Normalmente, até agora a gente viu que cargas elétricas produziam campos elétricos. Agora a gente está vendo uma outra maneira de produzir campo elétrico. Se eu fizer o fluxo magnético variar no tempo, eu produzo o campo elétrico. Então, do lado direito eu tenho uma fonte do campo elétrico, do lado esquerdo o resultado. Então, eu posso produzir campo elétrico através de cargas elétricas ou mudando o fluxo magnético. A gente costuma dizer de uma outra maneira: se o campo magnético varia, campo magnético variável no tempo, produz um campo elétrico. Então, é uma outra maneira de produzir campo elétrico. Então, é bem curioso, bem interessante a lei de Faraday, surpreendente. Como é que eu faço, então, agora para determinar o sinal? Eu estava comentando qual vai ser o sinal da corrente. Então, para determinar esse sinal, a gente usa aqui a chamada lei de Lenz. Homenagem a um físico que nasceu na Estônia. Eles dizem que é um físico alemão, mas ele nasceu numa cidade que hoje pertence à Estônia. Então, está ali o ano de nascimento e morte. Como que é essa lei de Lenz? Eu coloquei ali em palavras. O sentido da indução magnética se opõe à sua causa. Então, para produzir essa indução, você tem que mudar, variar o fluxo magnético. Então, se você varia o fluxo magnético, a indução vai se opor a essa variação. Vamos ver aqui as possibilidades através de desenho. Então, eu peguei aqui no primeiro caso um ímã em formato de barra. E eu estou aproximando o ímã, a velocidade está para baixo, estou aproximando o ímã desta espira. Aqui eu tenho uma espira, é um fio em formato fechado, está em repouso a espira, e eu estou movimentando o ímã está indo em direção à espira. O que significa? Eu representei aqui o campo do ímã. Então, o campo saindo do polo norte, entrando no polo sul, é um ímã em formato de barra, estou representando o campo só perto aqui dos polos. O campo, como a gente sabe, igual ao campo elétrico. O campo magnético depende da distância. Então, se eu estou aproximando, estou diminuindo a distância entre o ímã e a espira, este campo B está aumentando. Se o campo está aumentando, a gente viu que o fluxo também está aqui, ó, depende do B. Eu aumentei o B, estou aumentando o fluxo. Então, o fluxo através dessa espira está aumentando. O que significa? Quando eu aproximo o ímã, lei de Faraday, vai surgir uma corrente aqui na espira. Como é que eu descubro o sentido? Então, a gente diz, olha, a natureza não gosta de variação de fluxo magnético, ela vai se opor. Então, se o campo está aumentando, a corrente na espira tem que produzir um campo que se opõe. Então, se o campo está aumentando para baixo, vai ser produzido um campo para cima na espira. Para produzir esse campo para cima, qual é o sentido da corrente? Eu uso a regrinha da mão direita. O polegar no sentido do campo induzido. Dedos curvados me dão o sentido da corrente. Estaria aqui a corrente. Ó. Então está nesse sentido aí, ó, anti-horário. Corrente anti-horária produz um campo, que eu botei o nome aqui, bem induzido,
contrário aqui ao campo do ímã que está crescendo, está se aproximando. Então, menor distância, esse campo está aumentando aí. Uma outra possibilidade é agora eu vou pegar o ímã, veja, agora o norte está para lá, o sul está para cá, e eu estou afastando o ímã da espira. O que significa então? Se eu estou afastando o ímã, o campo está ficando menor, maior a distância do ímã à espira vai diminuindo o campo. Se o campo diminui, então eu preciso, o campo induzido que vai surgir, ele tenta reforçar esse campo que está diminuindo. Se o campo aqui estava aumentando, ele tenta diminuir. Então o campo vai ser esse B menos esse induzido, o campo total. Aqui o campo está diminuindo, ele tenta reforçar. Então vai produzir um campo no mesmo sentido. Porque está se afastando, B diminui, o B induzido está no mesmo sentido para reforçar, para não deixar diminuir. Então, regra da mão direita, polegar no sentido do campo induzido, a corrente estaria de novo a sentido anti-horário. Uma outra possibilidade, agora eu tenho o ímã está se afastando, só mudei aqui, que antes era norte-sul, agora é sul-norte. Então eu desenhei aqui o B, né, saindo do norte, entrando do sul, o campo do ímã. Agora eu estou afastando, se eu estou afastando, o B está o quê? Ó, diminuindo. Só que esse B que diminui, agora ele estava apontando para baixo. Ó. Antes ele apontava para cima, eu precisei de um induzido para cima para reforçar. Agora eu estou afastando, ele aponta para baixo. Então, este campo que aponta para baixo está diminuindo. Para reforçar esse campo, para impedir, para se opor a essa diminuição, o B induzido tem que apontar para baixo. Então, vou usar agora a regrinha. Polegar para baixo no sentido do campo induzido. Como é que fica, então, a minha corrente? Agora fica no sentido horário. E uma última possibilidade agora, eu tenho um ímã se aproximando, só que em relação ao primeiro caso, mudei aqui o norte e o sul. Então, estou aproximando o ímã, o campo está aumentando, só que esse campo que aumenta, ele aponta para cima. Então, para diminuir esse campo, para se opor a esse aumento, o B induzido tem que ficar para baixo. Então, eu uso a regrinha, ó, polegar para baixo. Como é que ficaria a corrente? Nesse sentido aqui, a corrente horária. Então, aqui a gente analisou 4 casos, as possibilidades, aproxima, afasta e qual é o polo que está mais próximo da espira. Então, a gente vê qual é a corrente que surge. Então, essa é a lei de Lenz, aplicando aí as possibilidades, né, que eu aproximo ou afasto o ímã. Agora vamos ver exemplos numéricos, aí, como é que eu uso a lei de Faraday. Então, neste primeiro exemplo, a gente tem uma espira quadrada aqui, um fio colocado no formato quadrado, fio condutor, e ele diz que tem lado 2 centímetros. O campo magnético, ele fala que é perpendicular ao plano da página e aponta para fora. Então aqui estaria, ó, o campo magnético ele é perpendicular ao quadro, que seria o plano aqui da página, e aponta para fora. Então esses pontinhos aqui representam um campo. Campo B perpendicular e aponta para fora. Isso é a direção e o sentido. Ele diz que o módulo, a intensidade do campo é dado por essa expressão, 4t ao quadrado y. Este campo muda com o tempo. Para t igual a 0 vale 0, para t igual a 1 vai valer 4y. Então, conforme aumenta o t, vai aumentando o campo. É um campo que cresce aí com o passar do tempo. O B está nas unidades do sistema internacional, que é Tesla, o tempo em segundo e o y em metros. Então, ele quer que a gente ache a força eletromotriz induzida na espira para t igual a 2,5 segundos e qual é o sentido, né, da corrente. Então, o que a gente precisa para resolver esse problema? Eu preciso calcular o fluxo e a variação do fluxo. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é calcular o fluxo magnético. Então, só lembrando, a integral de B, cosseno de θ dA. Então, eu preciso olhar para o B e preciso olhar para o dA. O B aqui é perpendicular ao quadro, aponta para fora. Como que fica o dA? Eu representei aqui, ó. Então, eu tenho essa espira. Então, associado à espira, tem uma área aqui, uma área compreendida por essa espira, que seria a área aqui do quadrado. Então, eu associo a esta área um vetor, e esse vetor é perpendicular aqui, aponta para fora do quadro. Então, eu vejo que o ângulo entre o dA e o B, eu preciso disso, ó, do teto, o ângulo entre o dA e o B. Eu vejo que é 0, o cosseno de 0 é 1, então esse cosseno some.
vai sobrar só a integral de B de A. Então eu substituo, ele me falou quem é o B, 4t ao quadrado y, está aqui, agora eu preciso do dA. Quem é o elemento? Então, se eu olhar para o elemento aqui, ó, peguei um elemento aqui de área, como que fica esse elemento aqui, ó? Peguei um dA, então eu vejo aqui, vai ter uma alturinha aqui dy e uma largurinha aqui dx. Então, este dA vai ser um dx dy. Então, posso até, talvez, desenhar separadinho aqui, ó. Seria isso, dy dx. Então, quem é a área? O produto dx dy. Então, eu dividi a área compreendida pelo quadrado em elementos infinitesimais. Cada um deles tem uma pequena área, uma área infinitesimal dx dy. Eu associei, então, um vetor a essas áreas aqui. Muito bem, então agora eu escrevo isso lá. No lugar do dA eu coloco dx dy. É uma integral aí, dupla, tem que integrar em x e em y. O que for constante eu posso tirar da integral. Estou integrando em x e em y, então eu posso tirar o 4 da integral e o t da integral. Então o tempo saiu da integral, 4t ao quadrado, porque eu estou integrando só em x e em y. O que é mesmo uma integral dupla? Eu faço a primeira integral, eu olho essa ordem. A primeira integro em x, depois em y. Então eu coloquei entre colchetes para dizer, ó, estou integrando primeiro em x. Não tem nenhuma função de x, não aparece x, nem x quadrado, nem ln de x, só mesmo a integral de dx. Notem que o y eu deixei aqui fora dos colchetes, ó, que eu vou depois integrar em y, ele fica guardando aí. Primeiro, então, eu faço essa integral em x. Quais são os limites? O menor valor de x, eu olho aqui na figurinha, qual é o menor valor de x? Sai do zero, vou até aqui, ó, que seria L, que é o lado. Ele diz que é 2 centímetros. Convertendo, 2 centímetros vai dar 2 vezes 10 a menos 2 metros. Coloquei tudo em unidade do sistema internacional. Aproveito para olhar, quando eu integrar em y, quais são os limites de integração? Sair aqui do zero, em y vou até aqui, ó. Então vai de 0 a L é 2 centímetros, então vai dar 2 vezes 10 a menos 2 metros. Coloquei os limites de integração, vou fazer a integral. Então, quanto que dá a integral de dx? Eu lembro lá do cálculo 1. Integral de dx é x, se for a integral de a a b, então é x de a até b, vou trocar o x por b e depois por a. Então eu coloquei aqui essa integral da x de 0 até 2 vezes 10 na menos 2. Troco pelo maior valor do x, que é 2 vezes 10 na menos 2, menos 0. Então sobra 2 vezes 10 na menos 2. Agora eu vou transportar esse valor aqui, ó, 2 vezes 10 na menos 2. Está multiplicando y, mas é constante, eu vou colocar lá na frente. Vai ficar 4t ao quadrado vezes 2, 10 a menos 2. Está aqui, ó. 2, 10 a menos 2 vezes 4t ao quadrado. Sobrou só a integral agora de y dy. Eu relembro lá no cálculo também que essa integral de y dy vai dar y ao quadrado dividido por 2 de a até b. Então eu venho e troco y por b e depois troco por a. É o que eu fiz aqui, essa integral y ao quadrado sobre 2. De 0 são os limites, até 2 vezes 10 a menos 2. Troco o limite superior, 2 vezes 10 a menos 2 ao quadrado. Menos 0 ao quadrado, que é 0, então sobra só esse valor aqui. Ó. Tem que levar o 2 ao quadrado, dá 4, levar isso ao quadrado, 10 na menos 4. Então agora eu pego esse valor e vou multiplicar tudo que está lá na frente. Ó. Então vai sobrar t ao quadrado, multiplicando esses valores, dá isso aqui, ó, 16, 10 na menos 6. Vocês podem verificar depois. Então, achamos o fluxo magnético. Esse fluxo é uma função do tempo. Ele vale para qualquer tempo. Então, se o t for 0, o fluxo é 0. Depois, o fluxo vai crescendo. Coloco aqui o t, 1, 2, vai aumentando o valor. O fluxo está crescendo. Eu quero, ele pede lá, a força eletromotriz, a fêmea, isso aqui. Ó. Então, eu preciso derivar o fluxo em relação ao tempo. Na lei de Faraday tem um sinal menos, mas se eu, ao calcular, eu não levo em conta esse sinal, porque no final eu vou determinar o sentido da corrente usando a lei de Lenz. Então eu não preciso usar o menos agora. Vou derivar o fluxo em relação ao tempo, é derivar o que está aqui em cima. Derivar em relação ao tempo. Quando eu for derivar, notem, né, que o que é constante sai do símbolo de derivada, então ficaria assim, ó, 16 vezes 10 na menos 6 vezes a derivada em relação ao tempo de t quadrado. Então, quando eu vou derivar o fluxo, que é
é constante, está multiplicando, ó, sai o símbolo de derivada. 16, 10 a menos 6. Então é só derivar t quadrado, a gente sabe que vai dar 2t. Então, 2 vezes 16 deu 32, 10 a menos 6, e no lugar de t quadrado ficou só o t. Então, após derivar, nós temos, isso é a força eletromotriz induzida para qualquer tempo. Então, é só botar o valor do tempo e obtenho o valor desejado. Ele quer saber qual é a força eletromotriz induzida na espira num instante específico, é 2,5 segundos. Então, eu venho e troco. Colocando aqui 2,5, fazendo a continha, chega em 80, 10 a menos 6 volts. A unidade é volt no sistema internacional. Agora, 10 a menos 6 é micro, então a gente pode escrever também como 80 microvolts. E uma outra coisa que ele pede é qual é o sentido. Então, a gente vai olhar lá na figurinha que eu fiz, a figurinha original. O que está acontecendo aqui? Esse campo cresce com o passar do tempo. Ele aponta para fora aqui do quadro, então o campo está aumentando e aponta para fora do quadro. Significa que a oposição que vai ocorrer, o que vai acontecer? Vai ter um campo induzido que se opõe a esse crescimento. O campo está crescendo para fora do quadro, então vai ter um campo induzido que aponta para onde? Para dentro aqui do quadro. Então eu teria assim, representa assim, ó, seria o meu B induzido. Já que o campo está crescendo e aponta para fora do quadro, para supor, tem um campo que está entrando no quadro. Aí eu uso a regra da mão direita. Se o campo induzido está entrando no quadro, como é que fica a corrente induzida? Ó, ficaria com esse sentido aqui, ó, sentido horário. Então eu desenhei isso separado para não prejudicar o entendimento, porque tem muito em símbolos na figura. Desenhei só a espira aqui, ó. Então vai ter um B induzido entrando no quadro e a corrente está ali. Usei a regrinha da mão direita. Polegar indica o campo aí, ó, entrando no quadro, dedos curvados. Então está aí o sentido da corrente, é sentido horário. Então, com isso a gente termina esse primeiro exemplo. Vejam que é bem tranquilo. Se eu sei calcular o fluxo, ou seja, se eu sei integrar, sei derivar, usando no final a regra, eu determino o sentido. Então vejam que aqui eu não coloquei o menos quando estou calculando, eu não preciso. Então, no final, eu vou determinar o sentido com essa regrinha lá da lei de Lenz, essa regrinha da mão direita que eu usei. Consegui, então, chegar ao resultado. Vamos ver mais um exemplo para fechar a lei de Faraday. Em nosso segundo exemplo, ele pede para esboçar o gráfico da corrente induzida na espira retangular. Então, aqui a gente tem uma espira retangular, um fio condutor colocado nesse formato aí. E a gente tem um ímã, o ímã em formato de barra, norte e sul, e este ímã pode girar em torno deste eixo aqui, ó, representado com uma barrinha. Então o ímã pode girar em torno do eixo com uma certa velocidade angular ômega. Ele está girando e a espira está em repouso. Vamos ter aqui espira em repouso e ímã girando. Essa é a situação inicial, para t igual a zero estava nesta situação. Então ele quer saber, quer que a gente faça um gráfico, né, mostrando a corrente induzida. Então nós vamos observar que no início aqui, ó, como é que ficaria o campo desse ímã? Ele fica assim, né, saindo aqui do norte, entrando aqui no sul. Então esse aqui eu represento o campo do ímã. Como que fica o elemento de área? Então eu vou fazer aqui, ó, um elemento de área associado à espira. Então tem a espira aqui no plano do quadro, compreende essa área retangular. Então estaria aqui DA. Então na situação inicial vejo que o ângulo entre o DA e o campo é de 90 graus. Lembrando, o fluxo é B cosseno de θ DA. Quando θ é 90, o fluxo dá zero. Então inicialmente o fluxo era zero. Estou observando isso que eu vou usar daqui a pouquinho. Então notem, enquanto o ímã vai girar, o que acontece? O ímã gira, dá a volta completa, volta a girar, vai ficar girando. Então é uma situação periódica que se repete. Então, a gente usa a nossa experiência lá de física 2, quando a gente vê, por exemplo, o sistema massa-mola, um oscilador harmônico simples. Então a gente coloca uma massa na ponta de uma mola, puxa essa massa e solta. Então, se não tiver atrito, vai ficar oscilando, vai dar um movimento senoidal. Ou se a gente tem uma corda que a gente vai lá e perturba, produz uma onda numa corda. Então, usando a nossa experiência de lá, o fluxo, neste caso, deve ser algo
senoidal, ou um seno ou um cosseno. Então, eu vou escrever que o fluxo é algo do tipo, ó, como a gente faz na física 2, uma amplitude, um valor máximo. Então, o fluxo é um valor máximo vezes um seno de ômega t. Por que seno e não cosseno? Ó, eu vi que no instante inicial o fluxo era zero. Então, seno de zero, t igual a zero, seno de zero é zero. Se eu tivesse escolhido um cosseno de zero ia dar 1. Então, por causa disso, eu observei que no início o fluxo é zero, escolhi um seno. Então, vai ser um fluxo senoidal, que o ímã fica girando e a situação se repete. Como é que fica, então, a força eletromotriz induzida? É só derivar. Quando eu derivo o seno, vai dar um cosseno. Como o t não está sozinho, tem que derivar a regra da cadeia, o ômega t em relação ao tempo. Então, vem um ômega aqui para frente. Então, esse ômega é constante, esse φ máximo é constante. A gente pode agora achar, lembrando da lei de Ohm, V igual a IR. Então, a gente pode isolar a corrente. Então, essa força eletromotriz dividida por R vai me dar uma corrente. Então, eu peguei a força eletromotriz, aqui, ó, ômega, φ máximo, cosseno dividido por R. Então, aqui na frente eu tenho algumas constantes e um cosseno. Então, eu já posso agora desenhar, eu fiz aqui do lado o gráfico, como é que fica a corrente em função do tempo. Então, vai dar um gráfico desse tipo aqui, uma corrente senoidal. Vejam que quando eu coloco aqui t igual a zero, cosseno de zero é 1. Então, vai dar um certo valor. Eu não anotei o valor aqui, mas aqui não, um certo valor, e daí vai ficar oscilando, né? Entre esse valor máximo e o mínimo aqui. Ó. Então, é uma corrente que a gente diz senoidal, ou ainda uma corrente alternada, que muda o sentido da corrente. Então, lá na espira, em algum momento, os elétrons estão fazendo um giro horário, e em outros momentos, um giro anti-horário. Então, essa é uma questão bonita que mostra que se eu tenho uma espira e giro um ímã nas proximidades, consigo produzir uma corrente alternada. A corrente alternada vai ser depois estudada com mais detalhes em Física 4. Então, em Física 4 se estudam as equações de Maxwell, as ondas eletromagnéticas, corrente alternada, ótica. É um assunto de Física 4. Com isso, a gente agora chega ao final do curso. Eu só vou apresentar, para fechar o nosso curso, as equações de Maxwell e fazer um comentário final. Então, deixa eu anotar e já falo para vocês aí. Então, antes do Maxwell, ou quando o Maxwell começou a estudar a eletricidade, o magnetismo, o que já era conhecido? Então, é conhecida aqui estas 4 equações. Não nesta forma matemática, como eu já comentei no início do curso, depois que o pessoal conseguiu compactar. Mas o conteúdo físico das equações já era conhecido antes de o Maxwell começar a trabalhar. Então, eram conhecidas estas 4 equações. Na notação moderna, e alguns nomes que a gente usa hoje, seria a lei de Gauss para o campo elétrico, lei de Gauss para o campo magnético, a lei de Faraday, que a gente discutiu hoje, e a lei de Ampère, na aula passada. Então, o que cada equação dessas me diz? A gente pensa que está trabalhando no vácuo. Então, a primeira nos diz o que? Carga elétrica gera campo elétrico. Aqui, como é zero, não tem carga magnética. A gente discutiu, não existem monopolos magnéticos. Então, não são cargas magnéticas que geram campos. Quem que gera campos? A gente viu a lei de Ampère, a corrente elétrica que gera campo. Então, normalmente a gente olha, do lado direito da equação é a fonte, do lado esquerdo que é gerado. Aqui, na aula de hoje, a gente viu que uma maneira de produzir campo elétrico é variando o fluxo magnético. Ou, a gente também diz, se o campo magnético muda no tempo, é variável, isso produz um campo elétrico. Então, esse conteúdo era conhecido quando Maxwell começou a trabalhar. E a gente olha e vê, nossa, cada equação tem um nome aí, Gauss, Faraday, Ampère. Por que a gente chama então as equações de Maxwell? Porque ele levou o mérito. Então é difícil de explicar isso, mas na minha opinião, o que eu vejo de motivo é o seguinte: todas essas equações vieram da experiência, então foram feitas muitas experiências, depois o pessoal colocou numa forma matemática. Mas o Maxwell conseguiu escrever uma equação antes de qualquer experiência, ele fez uma previsão teórica. Então isso é muito bonito, muito importante. Olhando para essas equações, o que ele pensou? Na questão da simetria. Em física a gente se preocupa bastante com a simetria. Vejam que se eu colocar a carga igual a zero aqui, então a integral de E escalar de A vai dar zero, a integral
integral de B escalar dA dá zero. Se eu colocar a corrente igual a zero aqui, ó, a integral de BdL é zero, só que a integral de IDL não é zero. Então a gente vê que tem uma assimetria aí, e isso incomoda os físicos. Então o que o Maxwell fez? Ele pensou, ora, se eu mudo o fluxo magnético, isso produz um campo elétrico, então provavelmente se eu mudar, olha o que ele escreveu, né? Se eu mudar o fluxo elétrico, isto deve produzir um campo magnético. Aqui tem que colocar umas constantes na frente para que a gente tenha as unidades adequadas. Então aqui seria μ0, ε0, derivada do fluxo em relação ao tempo. Então ele pensou, se eu estou variando o fluxo magnético no tempo, e isso produz um campo elétrico, por simetria eu devia esperar que se eu vario o fluxo elétrico, isso deve produzir um campo magnético. Então ele adicionou esse termo aqui, ó, em 1865 ele colocou este termo a mais aqui. Então, ao invés de chamar só de lei de Ampère, agora ele chama de lei de Ampère Maxwell, por causa desta correção, desse termo a mais aí, que o Maxwell introduziu, então foi em 1865. Então, vejam, né, quais são as unidades. Então aqui a gente tem μ0, ε0. Se eu olhar só para esse ε0 derivado do fluxo do tempo, até marquei aqui do lado, você tem as unidades de corrente. Então foi chamado de corrente de deslocamento I índice D, ε0 derivado do fluxo elétrico no tempo. Então, na verdade, não é uma corrente, mas o pessoal mantém esse nome por razões históricas. Na época do Maxwell, ele pensava no método, pensava realmente que algo se deslocava, que tinha um deslocamento, uma visão bem mecânica. Então foi preservado o nome, mas não é uma corrente. Então o que a gente tem aqui é uma variação do fluxo elétrico. Voltando aqui, ó. Então com essa correção aí do Maxwell, a gente chega nas 4 equações que eu apresentei no primeiro dia de aula. As equações, deixa eu marcar aqui para ficar bem claro, as equações de Maxwell. Então aqui no vácuo, então a gente tem essas 4 equações. Agora nós já vimos todas essas equações, já trabalhamos com elas, né? A única novidade que eu estou apresentando agora é este termo que foi adicionado pelo Maxwell. Ninguém tinha medido, é difícil de medir esse termo em laboratório, então por isso que o Faraday e os demais pesquisadores não tinham encontrado. Então o Maxwell fez essa previsão. Se eu fizer o fluxo elétrico variar, deve surgir um campo magnético. Então é outra maneira de produzir campo magnético. Uma é através da corrente num fio, essa é só variando o fluxo elétrico, ou seja, um campo elétrico variável produz um campo magnético. Em Física 4, daí a gente vê que isso é muito interessante, porque no vácuo, então um campo elétrico variável no vácuo produz um campo magnético variável, que por sua vez produz um campo elétrico. Então um vai produzindo o outro, e essas ondas conseguem, ondas eletromagnéticas, se propagar no vácuo. E é um assunto bem interessante, assunto de Física 4, vocês vão ver com detalhes. Eu estou antecipando um pouco, na verdade até em Física 3 a gente nem precisa chegar às equações de Maxwell, nem precisa discutir. Mas como eu apresentei no primeiro dia, que são equações bonitas, importantes, eu queria comentar hoje para fechar o curso. Então essas 4 equações aí são muito, muito importantes, elas contêm toda a eletricidade, todo o magnetismo e contém também a ótica. Então o Maxwell ficou famoso porque ele fez uma previsão teórica antes de qualquer pessoa ter medido em laboratório, e também tem outro motivo, deixa eu mostrar aqui do lado. O que mais que ele viu? Eu falei que viu a ótica, como assim, né? Então o que é a mesma luz? É uma onda eletromagnética, uma combinação de campos elétricos e magnéticos. Então, lembrando lá de Física 2, lá a gente vê a equação das ondas. Quando eu tenho uma onda numa corda, eu pego uma corda, faço essa corda se elevar e se baixar, então produz uma onda numa corda, e lá a gente vê uma chamada equação das ondas. Aqui, ó, tem uma derivada segunda, né, no espaço x, uma derivada segunda no tempo, e aqui é a velocidade de deslocamento aí da onda. Então, o que o Maxwell viu também? Pegando as equações ali de Maxwell, manipulando
eu isolo o campo elétrico numa, coloco na outra, eu vou trabalhando, é possível chegar em equações que são exatamente, matematicamente olhando, são exatamente iguais à equação das ondas numa corda. Então, por exemplo, aqui o componente, que o campo elétrico que aparece ali, ele pode ter componente em x, y e z, o campo lá das equações de Maxwell. O campo magnético também pode ter componente em x, em y e z. Esses componentes obedecem a equações de ondas. Então, por exemplo, para o componente y, vamos deduzir, que é assunto de física 4, a gente manipula as equações de Maxwell e consegue chegar nessa equação. É uma equação de onda. E o que é? Ó, tem uma derivada segunda em x, tem uma derivada segunda no tempo, aqui é o componente y do campo. Então, comparando aqui, ó, 1 sobre v quadrado com o que aparece aqui na frente, ó, a gente consegue isolar e ver que a velocidade vai ser 1 sobre a raiz de ε0 μ0. Quando a gente coloca o valor do ε0 e do μ0, a gente vai ver que isso aqui é exatamente o valor da velocidade da luz. Então, isso foi uma coisa que o Maxwell percebeu e ele ficou muito, muito feliz. Imaginem, né? Ele percebeu então que a luz é uma combinação de campos elétricos e magnéticos. Então, depois o Hertz fez experimentos, produziu ondas eletromagnéticas, o pessoal fez medidas mais precisas da velocidade. Então, aqui une a ótica, une a eletricidade, o magnetismo, a ótica, tudo nessas 4 equações. Então, é uma vitória da mente humana, algo muito bonito. Então, o Maxwell ficou, creio eu, bastante famoso porque ele fez a previsão daquele termo ali, né, que a variação do campo elétrico produz campo magnético. Notou, né, que a luz é uma onda eletromagnética, assunto de física 4, uma onda que consegue se propagar até no vácuo. Obedece, então, no vácuo a equação de onda, né? Então, bem interessante esse resultado aí. Muito bonito, muito poderoso. Então, em Física 4, a gente vê mais aplicações, vê o espectro eletromagnético, comenta mais as equações de Maxwell. Então, aqui no nosso curso, nós já avançamos bastante, né? Foi um período de pandemia e, normalmente, o semestre tem 4 meses, então a gente acabou fazendo em 3 meses, o que normalmente é feito em 4. Então, muito conteúdo, pouco tempo, mas conseguimos chegar, então, as maravilhosas equações de Maxwell válidas no vácuo. Essas equações, no começo do curso, eu comentei, né, que quando o Boltzmann viu, ele falou, será que foi um Deus que escreveu estas linhas? Agora, no final do curso, vocês já podem apreciar melhor. Vocês viram o quanto a gente pode obter de resultados com essas equações. E agora a gente consegue trabalhar com qualquer uma delas. A gente sabe calcular agora fluxo, a gente sabe já trabalhar com essas equações. Então, chegamos ao final do curso. Eu desejo a todos aí um ótimo final de ano de 2020, que 2021 seja um ano bem melhor, né, sem pandemias, que venha a vacina contra o coronavírus. Então, era isso.